Olá, querido aluno. Olá, querida aluna. Aqui é João Pedro Roriz. Daremos continuidade à nossa disciplina Privação e Delinquência, baseada nos estudos de Winnicott. Vamos fazer agora a segunda parte da nossa introdução, onde falaremos das fases de desenvolvimento da criança sob olhar de Winnicott. Lembrando a vocês que essa disciplina ela vem propor estudos sobre o livro Privação e Delinquência, que é um livro póstumo de Winnicott e que possui diversos artigos do autor e também de outros autores sobre esse tema. Ele consegue concatenar muitas informações sobre a época da Segunda Guerra Mundial, quando ele trabalhou com o governo inglês na realocação das crianças que precisavam fugir de Londres, na evacuação londrina de 1939, por conta da Blitz, que foi o movimento de bombardeio alemão. Então ele tinha que tirar as crianças de suas famílias e levar então para o interior para que essas crianças fossem salvas. Um movimento necessário, porém muito doloroso, e que trouxe graves consequências para o povo inglês. É baseado nesse fenômeno histórico, social, que o Winnicott ele desenvolve todo o conhecimento dele sobre delinquência e sobre tendência antissocial em crianças e adolescentes. Mas para nós termos um conhecimento ainda mais proveitoso sobre esse livro póstumo, com artigos do autor, a gente precisa entender o fenômeno desenvolvimentista winnicottiano. Essas fases do desenvolvimento da criança, a exemplo do que fez Freud, a exemplo do que fez Pichon-Rivière, a exemplo do que fez Piaget, que trabalharam com fases do desenvolvimento da criança, subdividiu as idades das crianças para melhor explicá-la. A exemplo disso, Winnicott também tem a sua teoria sobre o desenvolvimento humano a partir da aurora da nossa vida, das primeiras idades. A primeira etapa, o Winnicott chama de dependência absoluta. É a fase dos 0 aos 6 meses, que é marcada pela vulnerabilidade e pela dependência plena, a dependência absoluta. Ao obter carinho e leite ao chorar, a criança, o bebê, pensa que criou para si um objeto que o satisfaz. É muito importante lembrar que a criança ela não nasce no mundo, ele nasce na mãe. E ao nascer na mãe, ela não tem uma ideia concretizada sobre como funciona a relação dela com a mãe. Quem está de fora é capaz de observar e perceber que a criança ainda tem um aparelho psíquico muito rudimentar e não consegue ainda identificar o que é o eu. Essa instância ainda não existe para a própria criança. Inclusive, Lacan vai criar uma teoria linda sobre isso. Ele vai subdividir o ego entre eu-GE e eu-MOA. O eu-MOA é aquele eu que eu tomo posse. O eu da primeira infância, o eu do lactante, é o eu-GE. É um eu que eu não sei muito bem como funciona. A criança, ela tem uma relação com a mãe embrionária. E ela fantasia, então, as suas necessidades nessa mãe. Então, ela vai identificar muito externamente as questões que ela tem. Então, se ela chorou e foi satisfeita por esse outro, que é a mãe, ela vai, então, a criança, o bebezinho, no caso, vai produzir uma projeção nesse objeto e vai fantasiar que esse objeto foi criado por ele mesmo, através do choro. Né? Se eu choro e tenho o alento, então eu criei esse alento a partir do choro. Então, com isso, ele condiciona o choro ao cuidado. Há uma crença do bebê de que ele domina o ambiente. E, veja, isso vai perpassar muitas etapas da vida dele, mesmo ali depois da dependência absoluta, quando ele já começa a ter uma ideia sobre o eu, ele vai solidificar essa crença e vai chegar àquilo que o Freud chamou de
um narcisismo infantil. Ele acredita que as coisas funcionam porque ele está olhando para as coisas. O mundo e o bebê são uma coisa só na fase lactante. O prazer é sentido através do estímulo sensório-motor, oral, visual e auditivo. Esse mundo chega para ele de uma maneira muito nova. E ele cria a fantasia de que ele e esse mundo são a mesma coisa. Nessa fase da vida, o cuidador materno possui duas funções, o holding e o handling. A palavra é handling, está faltando um L ali. Por que eu coloco a palavra cuidador materno e não a palavra mãe? Eis aí uma das torções já da própria clínica unicotiana, que a gente percebe que a mãe já não é mais a única responsável pelo bem-estar do bebê. Então a gente coloca mãe no papel de quem executa essa função, porque mãe não é mulher. Mulher não precisa representar a capacidade materna. Isso é um machismo, um patriarcalismo que impõe essa ideia de que a mulher tem que ser mãe. Não, a mulher não tem que ser mãe. E um homem pode exercer a função materna, evidentemente, e cuidando suas limitações fisiológicas. Mas o cuidador materno, ainda hoje, a maioria dos cuidadores maternos é a mãe. Mas podemos identificar parentes, outros, podemos identificar, por exemplo, no caso de crianças órfãs, as cuidadoras, enfim. Ou até mesmo o pai, se ele exerce esse papel de cuidador materno. A função do holding está baseada na sustentação, na contenção, no abraço e corresponde a momentos de proteção. O handling significa manipular, manusear, manejar e está relacionado aos cuidados e ao bem-estar. O que seria uma mãe suficientemente boa, como foi proposto por Winnicott? O cuidador suficientemente bom é aquele que não é perfeitamente bom, mas que sabe interpretar adequadamente as necessidades do bebê e responder a ele. Pode ter suas questões, pode ser que tenha furos nesse cuidado, nunca será perfeito, né? Aliás, a mãe perfeita só existe no ideal do bebê. E esse ideal pode ficar muito sedimentado na cabeça de alguns adultos, né, do que seria a mãe perfeita. E às vezes vai perpassar, inclusive, por algumas crenças limitantes e até mesmo uma ideia mítica de uma mãe totêmica. Mas a mãe, ela tem percalços, dificuldades, situações difíceis que impede ela de ser totalitária no cuidado desse bebê. E o Winnicott, ele diz que a mãe que totaliza o cuidado do bebê também está cumprindo aí com um fenômeno de, de irresponsabilidade, porque esse bebê, ele precisa se frustrar também, né? Então, é através dos atos errados da mãe que a mãe aprende e o bebê também vai criando resistência ao universo que o cerca. O cuidador suficientemente bom é aquele que atua no laço, é aquele que cria vínculo, aquece, numa palavra psicanalítica, erogeniza o corpo infantil. Vejam que erogenizar aqui não tem nada a ver com sexo, tem a ver com aquecer, esquentar, tem a ver com tornar parte o corpo do bebê, tornar parte, fazer com que o bebê analise seu corpo e o assuma, e o perceba, e o legitime, porque o bebê ele não sabe como é que ele move a mão. Ele não sabe que o pé pertence ao corpinho dele. Então a mãe pega o pé, massageia, bota no rosto, dá beijinho. A mãe aquece, erogeniza, mostra para a criança que ela tem desejos e que esses desejos podem ser satisfeitos em áreas específicas do corpo dele. A mãe, inclusive, quando faz isso, ela cria um vínculo que dizem que esse vínculo é inabalável, né? Então, o cuidador suficientemente bom vai dar tempo para o processamento das informações, mas atua na direção da autonomia do filho. O que significa isso? Nós vamos dar tudo o que esse bebê precisa, pelo menos até os 6 meses de idade, porque ele não sabe sobreviver sozinho. Mas eu também vou fazer com que meu cuidado caminhe na direção de uma autonomia dessa criança,
para que ela não fique completamente dependente dos meus cuidados. Ou seja, a boa mãe, ou pelo menos a mãe suficientemente boa, é aquela que frustra muitas vezes, porque se der tudo que o bebê deseja, está criando um monstrinho. O cuidado materno que atrasa o desenvolvimento do self do bebê é aquele que, por exemplo, como eu acabei de falar, qual é a mãe que atrasa o desenvolvimento do self do bebê? É aquela mãe que dá tudo, é a mãe que cumpre todas as etapas muito rapidamente, sem o tempo de processamento da própria criança. Ou então a mãe que também é a mãe da escassez, é a mãe também da carência afetiva, é a mãe também que não dá aquilo que o neném precisa, assim, emergencialmente, vamos falar, né? A, a mãe que atrasa o desenvolvimento do self do bebê também é aquela mãe da imprevisibilidade, que também não conseguiu ainda desenvolver uma habilidade no holding e no handling, que não conseguiu desenvolver no processo de construção muito comum a afetividade pela criança. Aliás, a afetividade não nasce com o bebê. O bebê nasce e a gente cria a afetividade posteriormente. Há uma falta de time e interpretação da falta do bebê apresentado por seu comportamento. O bebê, ele então promove o comportamento faltoso e a mãe não sabe muito bem como administrar a falta do bebê. Outras possibilidades são intromissão, negligência, falta de referencial. A mãe está no lugar do ambiente. É muito importante a gente entender que para o bebê a mãe representa o todo. Se esse todo falta, pode anular as capacidades do bebê de criar vínculo e de se sociabilizar. Passamos agora para a segunda etapa, que é a etapa da dependência relativa, que o bebê ele percorre dos 6 meses até os seus 2, 3 anos de idade, dependendo da criança. Porque isso não é assim tão didático, né? Não é tão abrupto, isso é um movimento que não é repentino, é vagaroso, é que nem o nascer do sol, é vagaroso. Você quando percebe já está. Mas então a dependência relativa é aquela que aonde nós vamos identificar um momento em que a criança começa a se perceber enquanto indivíduo separado do todo. Isso pode ser muito traumático para o bebê, quando ele começa a perceber que a mãe já não é assim aquela cuidadora dos 6 primeiros meses. O Lacan vai dizer para a gente que o desejo ele migra e a mãe que estava ainda muito envolvida com aquele bebê passará a ter desejo por outras coisas, trabalho, outros filhos, né? Leitura, esportes. E a criança se ressente muito dessa separação. Mas essa separação, apesar de ser traumática, dolorosa, é constituída como um dos traumas estruturais, né? Um trauma primário da, do ser humano. Apesar disso, a criança ela vai aprender a desenvolver o eu a partir dessa experiência. Para Lacan, inclusive, essa será uma das primeiras formas de provação que a criança vai sofrer, né? Que é que Freud, de alguma maneira, na sua literatura, não dá tanto foco. O Winnicott, a Melanie Klein e o Lacan, eles dão mais foco a essa castração que acontece na primeira infância, quando a criança separa, né, o corpo dela do corpo da mãe e descobre o eu. Ela também vai descobrir a existência de objetos externos e que esses objetos externos o afetam. O cuidador, então, retoma a sua vida, o que produz novas falhas e frustrações na criança, o que é necessário para o seu amadurecimento. Essa frustração gera capacidade de situar-se no tempo e no espaço, capacidade de antecipar-se a eventos, capacidade de aguardar, ou seja, nem tudo é aqui e agora, porque se fosse o contrário, né, geraria uma ideia de universalização do desejo, o que é perigoso, porque é matéria-prima da psicose. Então, capacidade de aguardar e de se resignar é muito importante para alcançarmos o estágio neurótico, né? A capacidade de desenvolver meios para controlar frustrações e a capacidade de autonomia.
Quais são as habilidades que a gente aprende nessa época? Se você tem filho pequeno, se você lida com criança, você vai perceber que essa é uma fase muito importante. A dependência relativa, ela é uma dependência do pai e da mãe, só que não é uma dependência absoluta, plena. Ela é relativa. Por quê? Porque a criança já cria algumas automações, né? Ela consegue andar, alcançar, manipular, balbuciar as primeiras palavras, ela vai se inscrever no mundo da comunicação, vai inaugurar seu inconsciente, que já existia, mas agora vai ter elementos para serem colocados lá, elementos frutos do recalque, já existia antes, mas agora vamos dizer que a partir da linguagem isso vai acontecer com uma certa frequência. Ela vivencia as duas fases do cuidador. Que fases são essas? O cuidador, ele é responsável pela segurança e ele também é responsável pela frustração. Ele é o cuidador do bem-estar, mas ao mesmo tempo é o cuidador da falha. Ou seja, gente, veja que dicotomia interessante um bebê desenvolve em relação à própria mãe, ou, no caso, qualquer outro cuidador materno. Então aqui nasce o que Melanie Klein vai chamar, Freud chamava também, de dualidade do ego. Uma ideia de que o ego se divide em dois e ele vivencia duas experiências ao mesmo tempo, do bom, do mal, certo, errado, bonito, feio, céu, inferno. Vai nascer essa clivagem do ego, nasce quando a gente é bebezinho. Quando a gente, segundo Melanie Klein, quando a gente designa um seio para ser o seio bom e um seio para ser o seio ruim. Aqui você vê que o cuidador começa a ser visto de forma total, como um cuidador do bem-estar, mas também um cuidador de suas falhas. Há o narcisismo e o controle infantil, a onipotência da satisfação às necessidades do bebê. O bebê, assim como a criança, vive muito no mundo muito próprio, muito fantasioso, lúdico. Ele não se estabelece numa realidade como os adultos. Então, ele faz isso para quê? Para que ele possa se controlar, para que ele possa autorregular suas próprias emoções. Ainda mais agora, no momento em que ele está avançando para a descoberta do eu. Tem até uma cliente minha que é professora, e ela, ao tratar crianças no maternal, ao cuidar de crianças no maternal, ela fala: os meus bebês estão passando pela adolescência, né? Que é uma fase de rebeldia, porque eles não querem se apartar da mãe, mas tem que ir para o maternal, enfim. Essa descoberta do eu pode ser muito dolorosa. Literalmente uma descoberta do eu. Dói mesmo. Ao se frustrar, começa então a lidar com os fenômenos transicionais. Fenômeno utilizado pela criança para autorregular-se, se afastar do sentimento de desamparo causado pela angústia de separação do cuidado materno. Ele vai então identificar certos objetos como um objeto de suporte. O pano, a chupeta, o brinquedo, o paninho, o cavalinho, o corpo do pai vai virar um cavalinho. Os espaços também, né? Os espaços transicionais, espaços de brincadeira, espaços de encenação. Não substitui o cuidador, esse espaço transicional e esses objetos transicionais, mas habitam um campo intermediário composto pelo mundo psíquico que fica entre o íntimo e o externo. Veja bem, nós temos uma identidade interna e uma realidade externa que muitas vezes nos sobrepõe. O bebê, para se defender dessa situação, ele cria um campo intermediário, aonde ele teoricamente pode tudo. Ele se transforma num super-herói, ele brinca de ser poderoso, inclusive ele constitui de forma passiva aquilo que na realidade ele vive de forma. Ele constitui no espaço transicional de forma ativa o que ele vive na realidade de forma passiva. É a forma que ele tem de autorregular-se. O ego não é capaz de lidar com a realidade, porque é um ego primitivo ainda, um ego muito pouco articulado ainda, então controla a fantasia e com ela dá rumo ao desejo. E aqui que Melanie Klein e Winnicott vão enfatizar a importância do brincar como um fenômeno transicional por excelência. Promove descargas psíquicas poderosas, é onde operacionam-se e realizam-se os desejos por meio das fantasias.
A estrutura do mundo simbólico, das brincadeiras, é um espaço transicional onde são realizadas as encenações. Assim, a busca de controle e de segurança. Chegamos à terceira e última etapa do desenvolvimento, segundo Winnicott, que é, ou pelo menos a etapa final que nos serve aqui para o nosso trabalho, aonde nós vamos identificar que a partir dos 3 anos, a independência passa a fazer parte desse vocabulário, dessa forma de ser da criança. Só que não é uma independência absoluta, é uma independência relativa. Aliás, o Winnicott frisa que a independência absoluta, ela não existe. Ela pode até ser idealizada, mas ela não existe, porque o corpo humano tem limitações, porque as ações sociais têm consequências, etc. A partir de 3 anos de idade, a criança, então, já desenvolve uma habilidade de se entender como parte do grupo, ou seja, ela já não se percebe isolada. Então, ela é envolvida nas crises, nas obrigações, nos contornos sociais. Há um indivíduo na relação com o mundo, onde há pessoas e objetos, e esse indivíduo a gente chama de eu, com as criações simbólicas que ele carrega. O sujeito seguirá seu desenvolvimento psicossocial como um ser autônomo da mãe. Essa é a trajetória. Tem mãe que se ressente disso e acaba atrasando o desenvolvimento do bebê, da criança, porque quer ter uma função na vida do bebê e ignora as funções que ela pode ter em fases posteriores. Às vezes por medo de errar, às vezes por não saber o que fazer ou porque ela mesma está presa a alguma fase da infância, da própria infância. É uma fase marcada por protestos, principalmente na chegada de um irmão rival ou em situação de deprivação que nós vamos abordar nas nossas próximas aulas. Então não fiquem ansiosos. Quais são as conquistas da terceira etapa? Modifica o meio e conquista habilidades. Passa a cultivar memórias. Projeta suas necessidades, busca caminhos para satisfazer o desejo, internaliza regras necessárias, forma o imperativo moral e compreende melhor o ambiente externo. A nossa conclusão é que a vida da criança é marcada pela contradição entre o eu e o não eu. Isso fica muito claro na primeira infância, e sair do não eu para o eu pode ser muito doloroso, porque a criança vai começar a ser cobrada também por suas próprias atitudes. O mundo interno e o mundo externo também se contradizem em um antagonismo que é saudável para a construção do neurótico. A integração e o perigo de desintegração. A partir do momento que ele aprende sobre si, ele está se integrando com o mundo. E ele descobre que tem esse outro, que tem outros objetos com os quais ele precisa se relacionar. Mas, ao mesmo tempo, há um perigo de desamparo pela perda da relação com a mãe, o que leva ele a um sentimento, um terror sem nome, como diria Bion, e uma ideia de que o corpo dele se desintegrará, por ele não fazer mais parte de algo absoluto e totêmico. Obrigado por assistir. Próxima aula, vamos chegar com um tema muito legal. As crianças sob estresse, experiências em tempo de guerra. Vamos dar maior foco ao conceito de deprivação. E aqui está o meu contato para que vocês venham conversar comigo em caso de dúvidas. Foi um prazer tê-los aqui comigo hoje. Um privilégio, eu diria. Que bom que vocês escolheram fazer o nosso curso. Espero que estejam gostando. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!